لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Queridos irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certo dia, o profeta sallallahu alayhi wa sallam estava sentado no masjid. Entrou um sujeito, um irmão, fez salam. O profeta alayhi salam respondeu o salam dele. Ele foi, fasalla raka'ataini, ele fez 2 raka'ats, ofereceu 2 raka'ats de salah. E quando ia regressando, o profeta alayhi salam falou para ele: irji fasalli fa innaka lam tusalli. Vá, repita o seu salah, porque o teu salah não foi aceito. O homem foi, fez a ablução de novo, fez o salah de novo. Quando regressava pela segunda vez, Habib Muhammad alayhi salam, mesma coisa, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Vá e volta, repite, teu salat não foi aceito. Terceira vez, mesma coisa. Subhanallah, 3 ocasiões seguidas. Aí ele diz: ó mensageiro de Allah, ensinai-me como eu devo orar e como é que eu devo fazer o meu salat. Aí o profeta alayhi salam ensinou a ele como fazer o salat. Por que eu comecei com essa pequena passagem, meus queridos e minhas queridas? Salat, já ouvimos falar, e o Corão e o Hadith é repleto da importância deste fundamento vital na nossa religião. A gente sabe que o valor do Salat e a importância do Salat no Islã é que nem a cabeça no corpo humano. Um homem, um ser humano sem cabeça, praticamente não existe tal pessoa. Da mesma maneira, o Islã sem o Salat, esse Islã é totalmente deficiente. É a primeira coisa que seremos também questionados acerca do qual no dia do Yawm al-Qiyamah, não é? É sobre o nosso Salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abd Yawm al-Qiyamah Salat. A primeira coisa será o salat. Se o salat do ser humano, o salat do crente, estiver em dia, estiver no lugar, então todas as outras ações também estarão, inshallah ta'ala, no seu lugar. Mas se ele tiver problemas, fazia o salat fora da hora, perdia vários salat e não havia espaço para o salat na sua vida, então o jejum, o zakah, o hajj também terão a mesma sorte. Portanto, eu não quero aqui falar acerca da importância deste pilar do Islã, não é? Eu queria hoje aqui, inshallah, demonstrar na prática como é que a gente deve fazer o nosso salat. O salat, precisamente, temos que aprender a fazer o salat. Aqueles que ainda não fazem o salat, por favor, comece agora, antes que o nosso último salat seja feito. Nós, quando nascemos, é dado o adhan e o iqama, não é? É dado o adhan no ouvido direito e é dado o iqama no ouvido esquerdo. E para quem frequenta o masjid, a duração entre o adhan e o iqama são 15 a 20 minutos. Quer dizer que estamos à espera do começo do nosso salat, que será o salatul janaza. O salatul janaza, qualquer altura a gente vai partir. Portanto, comece a fazer o seu salat. Vocês vão notar que o salat não há desculpa para o salat. Subhanallah, você está a viajar, o salat é obrigatório. De 4 passa para 2 rak'ats. Você está no avião, salat é obrigatório. Está no ar, salat é obrigatório. Está no mar, salat é obrigatório. Está doente, faça sentado. Não consigo fazer sentado, faça deitado. Não consigo fazer deitado, faça com gestos. Subhanallah, não tem água, faz tayammum. Ablução seca, não há espaço para você deixar o salat. Portanto, é um pilar que quem ainda não começou a fazer, por favor, meu irmão, comece a fazer. Aproveite o que resta da sua vida. E quem já faz o seu salat, veja como o seu salat está sendo feito. O profeta alayhi salam em vários ahadith menciona e exalta a importância de fazermos o salat como deve ser feito. E o dia que o salat for feito como nós devemos fazer, é aquilo que Allah Ta'ala diz no Corão: قد أفلح المؤمنون. Bem, os felizardos são os crentes. A primeira coisa que Allah me ensinou foi sobre o salat. الذين هم في صلاتهم خاشعون, que são conscientes das suas orações. Allah me ensinou várias qualidades dos crentes.
Começou com o Salah, falou sobre a castidade, sobre o Zakah, sobre as promessas e por aí em diante. E Allah Ta'ala termina também sobre o Salah. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah terminou com o Salah. Começou com o Salah e termina com o Salah. Portanto, quem ainda não faz o Salah, que comece o Salah. Quem já faz, tente ter essas qualidades do Salah. Quando o Salah for bem feito, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. O Salah será impedimento, barreira entre você e os pecados e a obscenidade. É o Salah, é o Salah. Últimas palavras do profeta alayhi salam foram sobre o Salah. Inshallah, iremos demonstrar na prática como é que é feito esta Salat, inshallah ta'ala. Portanto, prezados irmãos e irmãs, inshallah, vendo esta necessidade e recebemos muitos pedidos, como fazer o Salat na prática? Subhanallah, se a gente abrir o hadith, como o profeta alayhi salam ensinou, são várias formas mencionadas no hadith. Eu vou tentar deixar aqui a forma mais fácil, porque se eu for entrar em detalhe de tudo que foi mencionado no hadith, vai ficar complicado para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Portanto, eu vou deixar a forma mais fácil para quem que ainda não saiba fazer o seu salah, inshallah, acompanhe e atente aprender, inshallah, como que nós devemos fazer o nosso salah. Antes de tudo, a gente sabe, temos pré-condições do Salah. Temos as pré-condições do Salah. As coisas que a gente deve ter em mente antes de a gente começar o nosso Salah, não é? Que é, a gente tem que estar, o nosso corpo deve estar limpo, deve estar puro. Você não pode estar, se dormiu com sua parceira, deve tomar o banho obrigatório. Caso você não tenha ablução, tem que fazer ablução. Então, portanto, o corpo deve estar limpo. A nossa roupa deve estar limpa, não é? O lugar onde a gente faz o Salah deve estar limpo. Temos o satr. Satr significa as partes privadas do corpo, que eu quero aqui chamar a atenção, principalmente para os homens. Quando a gente vem para o masjid, às vezes a gente vem com as nossas calças apertadas e as camisetas, não é? E quando você vai para o sajda, essa parte toda aqui fica fora, não é? Fica fora. Então, se você fez um sajda completo, não é? E a parte aqui, essa parte aqui aberta, então o teu salah está inválido, meu irmão. Então, meus queridos jovens, ter muita atenção durante o sajda, depois a gente fica a puxar, Então, isso, infelizmente, quebra e anula o nosso salah. Portanto, o corpo deve ter tapado o homem, claro, do umbigo até os joelhos, sem estar coberto. E a mulher, a gente sabe, todo o corpo, exceto a cara, as mãos e os pés. Essa é outra condição do salah. Temos o qibla, virar em direção ao qibla. É importante, onde a gente estiver, tentar procurar onde é que é a direção do qibla, perguntar à pessoa da localidade, é outra condição do salah. Temos o niya, a intenção do salah, que Allah, eu vou fazer o meu salat dhuhr. Agora no niya, é a pessoa falar com a língua. Nawaitu an usalli 4 raka'at lillahi ta'ala. Eu intenciono fazer 4 rak'ats para Allah Ta'ala. Isso é aconselhável na opinião de Imam Shafi'i, rahimahullah, não é? Contudo, o niya está no coração. Quando eu saio de casa e venho para o masjid, eu já sei que vou fazer 4 rak'ats dhuhr. Então o niya já está feito. Você, minha irmã, está em casa. Você foi para o banheiro, está a fazer o wudu, que chegou a hora de Maghrib. O niya já está feito. Portanto, o niya é algo do coração. Não é necessário que você profere com a língua. Mas caso você queira proferir, há uma certa permissibilidade, contudo o niyat realmente é do coração. Portanto, essas regras são antes do começo do nosso salah. Então venham comigo para aquilo que é Mi'rajul Mu'min, que o profeta alayhi salam, quando foi para a ascensão, não é, para os céus, foi receber esse prêmio dos 5 salats. Quando ele falava para Bilal, Ya Bilal, arihna bis salah. Ô Bilal, conceda-nos tranquilidade e paz com o salah. Às vezes você fala para alguém, liga aquela televisão, liga aquela música, ou liga aquele filme, eu quero relaxar um pouco. O profeta, o relaxamento dele qual era? Era o salah, subhanallah. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, o salah, subhanallah, que é esse pilar tão amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós ao começarmos o nosso salah, então eu já expliquei as pré-condições do salah. Portanto, coloquei o meu salah, virei para o qibla, é a conversa entre eu e meu Allah. Então, os homens, nós estamos aqui, a posição do qiyam, não é? De pé. Portanto, qual é a abertura, o espaço entre os pés, não é? Então, a gente fica na abertura normal. Você está de pé, como é que você fica? Você não fica assim, não junta os dedos? Não é? E você nem abre também. Eu estou conversando com alguém, meu normal não é assim. Não abro assim tanto. Minha posição normal.
Esse é o que os ulama recomendam. Você deixa os pés na posição normal e você vai fazer a posição do qiyam. As mulheres vão juntar um pouco mais os pés na escola Hanafita. Atenção a esse pormenor. Ok. Estou na posição do qiyam, virei para o qibla. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente começa o nosso salah. Já fizemos a intenção disso, estou a fazer 2 rakats de fajr. Lembram? 2 rakats de fajr. Portanto, vamos fazer o takbir tahrima. O takbir tahrima o que é? É o takbir o primeiro takbir do salah. É obrigatório. Warabbaka fakabbir. É obrigatório falar Allahu Akbar. Então, o primeiro takbir do início do salah tem o nome do takbiratut tahrim. Não é? Takbiratut tahrima é o primeiro takbir. Um é a pessoa levantar as mãos. Um é falar Allahu Akbar. Allahu Akbar é obrigatório, levantar as mãos é sunnah. Então a gente faz em simultâneo. Allahu Akbar. Portanto, olha as minhas mãos. Não estou a fazer isso. Não estou assim. Não estou assim. Não estou assim. Os ulama eu vou mencionar há 3 maneiras fáceis. Uma é até o peito. Allahu Akbar. Outra é entre as orelhas e o ombro. Até aqui, Allahu Akbar. E outra você vai e toca a ponta das orelhas. Ou então, até o peito, um pouco mais para cima e até aqui. Todas essas 3 maneiras são válidas para você fazer o seu salah, não é? Portanto, e as mãos ficam na sua posição normal. Você nem vai fechar, nem vai abrir. Allahu Akbar. Portanto, vamos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Não é? A mulher normalmente na escola Hanafita, a mulher faz até aqui, Allahu Akbar, até o peito. E o homem, na escola Hanafita, estou aqui a mencionar a escola mais fácil que eu estou aqui a ver, para facilitar para todos. Mas temos essas 3 formas, correto? A maneira de abrir as 2 mãos já expliquei, e até a gente pode colocar até o peito, até um pouco acima do peito, entre o ombro e os ouvidos, e até a ponta das orelhas. Depois disso, a gente fecha as mãos. Então, vamos começar. Allahu Akbar. Agora, como a gente fecha as mãos? A gente pode colocar primeiro a mão debaixo do umbigo. Podemos colocar por cima do umbigo. E podemos colocar num peito. As 3 formas estão provadas no hadith. Embaixo do umbigo, no umbigo e no peito. As 3 formas estão válidas. E uma forma é a gente coloca os dedos por cima das costas da mão esquerda. Por exemplo, a gente faz isso. Essa é uma forma. Você faz isso no peito, outra forma. Ou então você segura aqui o pulso da mão esquerda. Fazendo isso, assim, segurei. Ou então você faz isso, os 3 dedos aqui, e você faz isso. Então, eu vou fazer a forma mais fácil que eu normalmente tenho feito, não é mais fácil. Então, eu fiz Allahu Akbar, segurei e coloquei no umbigo. Eu fechei as mãos, mostrei dedos aqui. Eu disse que embaixo é permitido, no umbigo, por cima e no peito, as 3 posições são permitidas. Então, vamos começar as mãos viradas para o qibla. Isso, muita gente faz isso, assim. Uns fazem style, vamos ver style? Tudo é style, Allahu Akbar. Chega no masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isso não pode. A pessoa chegou, a mão tem que levantar. Allah tem que levantar virado para o qibla. Até aqui, Allah. Então, Allahu Akbar. Fechou as mãos. Então, a gente ao fechar a mão, onde é que a gente olha? Então, nós vamos olhar onde a gente vai colocar no sajda. Onde colocamos a nossa testa quando a gente vier a fazer o sajda. Portanto, eu fiz Allahu Akbar, fechei as mãos, não é? Estou a olhar. Há vários du'as que o profeta já me ensinou aqui. A gente pode fazer Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Eu vou ler devagar para poder facilitar para os meus irmãos iniciantes. Portanto, Subhanaka Allahumma وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Para quem já vem fazendo salah, há vários outros du'as. Você pode fazer Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma ghsil khataayaya
Allahumma ghsil khatayaya, oh Allah, você distancia entre os meus pecados como você distanciou entre o Oriente e o Ocidente. E Allah lava os meus pecados bithalji wal barad wa naqqini min al khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Você também pode fazer esse dua, caso aquele que eu falei no princípio, subhanakallahumma. Correto até aí? Então fizemos isso que a gente chama de istiftah e o thana. E depois a gente recita o ta'awudh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Então vamos recitar o Suratul Fatiha, não é? Ok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Então, a gente pode falar o Amin em voz alta, como você pode falar o Amin em voz baixa. As duas formas estão provadas no Hadith. A escolha é sua, meu querido irmão. Depois recitamos o Bismillah em voz baixa. Bismillahirrahmanirrahim. Em voz baixa, não é? Recita um sura pequeno. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Olhando para onde vai colocar a testa. Até aqui nós acabamos daquilo que a gente chama da primeira posição do Salah, que é a posição do Qiyam. A posição do Qiyam. Correto? Ok. Quando a gente for para o Rukun, algumas escolas, que nem a escola Shafi'ita, a escola Hanbalita, a gente quando acabou, então antes de ir para o Rukun, a gente levanta de novo as mãos. Allahu Akbar. E vamos para o Rukun. Não é? Na escola Hanafita, a gente não levanta as mãos. O Rukun, a gente vai para o Rukun dizendo Allahu Akbar. Então é importante que no Rukun a gente agarre os joelhos com as nossas mãos. A gente abre os dedos. Portanto, a gente faz isso, esticamos de tal maneira reta. Eu estou a pegar os meus joelhos. Para o Rukun dizer que foi válido, tem que doer um pouco. Se não dói, não está fazendo bem Rukun. Vai doer um pouco. Então você vai esticar, pegou, abriu os dedos, pega o joelho e você pode olhar ou onde vai colocar a testa no sajda ou olha para a ponta dos dedos. De tal maneira que tem que estar reto, não pode nem fazer assim, nem fazer assim, olha assim. Não, assim, no Rukun, olhando ou para os dedos ou para o sajda. De tal maneira, se tivéssemos que deitar água, a água aqui haveria de escorrer sem parar. Subhanallah. Essa é a maneira que a gente faz o Rukun. Ok, então a gente foi para o Rukun, abrimos os dedos e você vai fazendo dua. E vai rezando Subhana Rabbiyal Azim. Muitos fazem isso, assim, baixo. Esse tipo de Rukun não existe, esse tipo de Rukun. O pé, aqui, até aqui está reto e depois a pessoa faz isso. Essa parte toda também está reta e a gente agarra os joelhos 3 vezes é o mínimo. Você poderá fazer quantas vezes você quiser. Ok, quando acabamos o Rukun, correto? Então a gente faz Sami Allahu liman hamida. Então, Sami Allahu liman hamida a gente faz de novo na escola Shafi'ita e Hanafita. Allahu Akbar. Não é? Você também levanta as mãos quando for a levantar na escola Shafi'ita e Hanbalita. Na escola Hanafita só se levanta as mãos uma única vez quando você começa o teu salah. Então, Sami Allahu liman hamida, parou. Uma maneira é voltar a colocar a mão onde estava. Assim. Rabbana. Outra maneira é não colocar a mão, deixar irsal. E você se recita Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Tudo está correto. Mas podemos aumentar um dua que eu acho muito importante. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Decore aí em casa você, meu irmão, minha irmã. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran
طيبا مباركا فيه. Um sahabi certa vez recitou isso. Quando acabou o Salah, Habib Muhammad a.s. perguntou: alguém recitou algumas palavras aqui? Quem recitou? Todo mundo calado. Segunda vez, quem recitou? Todo mundo calado. Na terceira vez, disse: eu e a Rasulallah. Disse: subhanallah, o profeta a.s. diz que, olha, eu vi mais de 30 anjos a correrem. Quem deles seria o primeiro a levar essas palavras para Jalla wa Ala? Subhanallah. Então aplique no teu Sami Allahu liman hamid, da posição que a gente chama de qauma. Então, antes de ir para o sajda, Rabbana wa lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. E aqui é um pormenor. Aquele hadith que eu cotei no princípio, que o profeta al-Islam disse que o salat daquele homem não estava válido, porque ele fazia tudo rápido. Foi para o ruku, não pode. Então, você quando levanta, tudo nas calmas. Sami Allahu liman hamida, vê. Devagar. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathir. Nós já estamos assim, prontos para voar. Não. O corpo, todos os órgãos devem voltar como estavam. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Correto? Agora vamos para o sajda. Vamos para o sajda. Sabe como é que a gente irá para o sajda? Então Allah. Então vou primeiro, coloco os meus joelhos. Depois coloco as minhas mãos, ter cuidado ao fazer o sajda. A gente diz Allahu Akbar. Portanto, a nossa testa e o nariz. As mãos, a gente fecha os dedos ou fica em paralelo com as nossas orelhas, assim, a cabeça, orelhas, ou então a gente põe um pouco para trás, assim. Mas nunca assim. Assim não se faz sajda. Ou assim, com os dedos virados para o qibla, ou assim. Ter muito cuidado no sajda, as mãos não fazer isso. Esse sajda não está correto. As mãos devem se levantar. Claro, a pessoa está fazendo salat em congregação, lógico que vai ter cuidado a pessoa ao lado, mas desta maneira. Mas nunca tocar os braços no chão quando a gente estiver a fazer o nosso sajda. É desta maneira que a gente faz o nosso sajda. E os dedos dos pés. Os dedos dos pés não podem estar no ar. Tem que estar no chão e, de preferência, virados para o qibla. Então eu vou pedir aqui ao homem da câmera para ele vir ver atrás, muito importante, como é que fica a parte de trás, os dedos. É importante no sajda que os dedos estejam virados em direção ao qibla. Muitos fazem assim, estão no sajda, estão, não sei, a coçar os dedos. Muitos fazem assim, no mínimo assim, mas o aconselhável é assim, os dedos virados em direção ao qibla. É desta forma que a gente faz o nosso sajda. Os dedos fazem parte disso, estão inclusos. Portanto, se os dedos dos pés não tocam no chão durante o sajda, o nosso salat está complicado. Portanto, você foi para o sajda, testa, nariz e de tal maneira aberto aqui pode passar alguma coisa no meio. Então você vai recitando Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, 3 vezes no mínimo. E depois você, então entendemos o sajda, meus irmãos e minhas irmãs? Esse é o sajda. Tocamos a testa e o nariz deve tocar. Se a pessoa tiver alguma doença ou algum problema é outra coisa. Testa, o nariz e as mãos. Você sentou. Ao sentar, mesma coisa. É importante que a gente vai sentar sobre o pé esquerdo e vamos levantar o pé direito. É desta maneira que a gente senta no tashahhud com os dedos em direção ao qibla. Assim. Essa é uma forma. Olhamos para o colo, olhamos para o lugar onde a gente faz o sajda. Como também poderá sentar nas outras escolas, que nem a escola shafi'ita, a pessoa senta desta maneira, que nem a mulher senta no seu salat, ela senta nesta posição. A mulher poderá sentar assim nesta posição, nos seus salates, tanto obrigatório como facultativo. Portanto, a pessoa sentou, e o que a pessoa recita? Rabbighfirli, Rabbighfirli, warhamni, não há problema nenhum. E olha tanto para o sajda, ou pode olhar também para o seu colo. De novo, o segundo sajda, Allahu Akbar, como havia explicado, não é? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Depois disso, alguns imãs sentam, depois que levantam. Alguns imãs não, você logo, Allahu Akbar, e levanto para o meu segundo rakat.
Então aqui é o segundo rakat, que praticamente vai ser igual ao primeiro rakat. A diferença qual é? No segundo rakat eu já recito Subhanakallahumma. Eu só começo Bismillahirrahmanirrahim, Suratul Fatiha. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Já não estou a explicar porque eu expliquei no primeiro rakat. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر. Aqui você poderá fechar os olhos, como também pode olhar para o nariz. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Esse é o dua mais fácil. Eu disse que há vários outros duas que foram mencionados no hadith. Depois você agora senta, Allahu Akbar, que é a posição do tashahhud. Portanto, eu já havia explicado como ficam os nossos dedos, a gente sentou, e a gente olha ou para o sajda ou então no nosso colo. A nossa mão, muitos fazem isso. Pegam aqui. Muitos fazem isso. Fica aqui normal. A mão normal. Você começa com a tahiyyat. A gente, ao levantar o dedo, é importante saber como levantamos o dedo. Portanto, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Essa é uma escola, uma maneira de a gente fazer. Outra posição é Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baixou, fechou. E uns permanecem com o dedo levantado até ao fim do salah. Tudo está correto. Há muita gente, infelizmente, coitada, não sabe, não sabe quando levantar, quando fechar. Portanto, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Levantamos no Allah e baixamos no illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E permanecemos com o dedo assim até ao termo do salam, mesmo após o salam, depois que a gente tira o nosso dedo. E outro aspecto importante é o aspecto do salam. Quando a gente faz o salam, Assalamu alaikum. Então, Assalamu alaikum wa rahmatullah uma vez, não. A gente fala Assalam alaikum, já começamos a virar, não é? Então, Assalamu alaikum, não é? Assalamu alaikum, não. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Não é? Não é preciso bater, fazer isso, bater a cabeça, não. E a gente, Assalamu alaikum wa rahmatullah, não olhamos assim. Muita gente faz, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ei, primo, afinal veio, pai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ainda bem que ele veio, vai me dar meu taco. Você está preocupado quem veio? Não. Assalamu alaikum wa rahmatullah, olha para o ombro. Assalamu alaikum wa rahmatullah, olha para o ombro. Olha-se para o ombro e intenciona. Os kiraman katibin, os jeans, e se forem salat em congregação, se o imam está do seu lado direito, intenciona imam do seu lado direito, as pessoas do seu lado esquerdo, e o mesmo, quando tiver a virar para o lado esquerdo, faz a intenção dos anjos, o imam se estiver desse lado, e as outras pessoas dentro do salat, é a intenção que a gente faz ao fazer o nosso salam para terminar a nossa oração. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك